2, conceitos e princípios da Previdência Social. Nesta aula você verá contingências cobertas pela Previdência Social, princípios da Previdência Social e autonomia e fontes do direito previdenciário. Questões iniciais. Questão número 1. A Previdência tem caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão tripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores e do governo nos órgãos colegiados. Vamos traduzir isso aí. Primeira coisa, seguinte, o que são órgãos colegiados? São os órgãos onde as decisões são tomadas em conjunto. Não existe somente uma pessoa tomando a decisão. Então, em regra, os conselhos, tanto da Previdência como da Seguridade, as decisões são tomadas em conjunto. E é justo que quando há interesse dos trabalhadores, dos beneficiários da Previdência, eles estejam presentes nas decisões administrativas, ok? Então, no início aqui, caráter democrático e descentralizado, ou seja, todos vão poder participar da administração. Não vai ficar na mão somente de uma pessoa. Só que ele fala aqui, gestão tripartite, significa o quê? Trabalhadores, empregadores e governo. Vamos pensar um pouquinho junto aqui, Qual que é o principal objetivo da Previdência? É proteger o segurado, proteger a pessoa quando necessita de alguma ajuda. E qual o benefício, quando a gente pensa em INSS, qual o benefício que mais vem à nossa cabeça? Aposentadoria, acredito, né? Os aposentados estão aqui presentes? Não. Então, essa questão está errada. Por quê? Os trabalhadores, sim, empregadores, sim, governo, sim, mas está faltando quem? Os aposentados. Ou seja, o correto seria o quê? Uma gestão quadripartite dos quatro, dos trabalhadores, dos empregadores, do aposentado e governo. Questão errada. Guardem, isso é importante. Nós vamos ver durante a aula agora. Questão número 2. Se, no período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-acidente, vigorava dispositivo legal que lhe concedia tal direito, a sua situação não pode ser alterada em face de edição de legislação posterior. Bom, a gente não estudou ainda o auxílio-acidente. Vamos ter uma noção do que é. É um benefício, ok? É um benefício. No direito previdenciário é importante a gente se apegar um pouquinho às palavras, ok? Ou seja, um auxílio-acidente, ou seja, um auxílio decorrente de um acidente. Então, a pessoa sofreu um acidente, ficou o quê? Ficou com alguma sequela definitiva, ok? Aí ele vai ter esse direito a esse benefício a título de indenização. Porém, ele não é aposentado de forma permanente, não é aposentadoria por incapacidade permanente. É diferente, ele consegue ainda exercer algumas atividades. Então, por isso que esse benefício tem um caráter indenizatório. Tranquilo, por enquanto é uma noção, a gente vai estudar isso numa aula específica. Então, vamos supor que em outubro de 2022, ele tinha direito a esse auxílio-acidente conforme disposto na lei. Ok? Aí, 2023 trocou o Congresso, mudaram todos os deputados, e eles resolveram mudar essa lei que tratava sobre o auxílio-acidente, esse artigo. Vai lá, e a partir dessa mudança, o segurado não teria mais direito. Será que essa mudança pode retroagir e alterar aquele benefício que já estava concedido para o segurado? Não, não pode, ok? Então, realmente, a questão está correta, porque vai preservar o que a gente chama de direito adquirido. Se o segurado ou dependente, cumpriu todos os requisitos conforme a lei, no momento do fato, não pode ser mudado, o direito dele não pode ser alterado em função de uma lei posterior. Então, a questão está correta. Questão número 3. Julgue o item seguinte relativo à legislação previdenciária. Como regra geral,
No âmbito do direito previdenciário, o conflito de normas jurídicas é resolvido pela aplicação da regra que menos custos acarrete ao INSS. Essa questão é uma questão interessante, porque olhando, ela aparentemente está correta, né? Porque realmente todo o poder público, a princípio, ele não quer liberar dinheiro, não quer pagar de forma mais favorável para o contribuinte, seja para o beneficiário, no caso nosso previdenciário, são os beneficiários, né, que são os segurados ou dependentes. Porém, quando existia um conflito de normas, né, a gente vai ver isso, de mesma hierarquia, certo? Por exemplo, duas leis que, se você der atenção para uma lei, você pagaria um benefício, por exemplo, de R$ 1.600. Se você olhar o outro artigo da lei, outra lei, você pagaria um benefício de R$ 1.540. Ou seja, de que forma você vai interpretar? Vai usar a primeira lei ou a segunda? Você vai utilizar a primeira lei. Por quê? Porque o benefício será maior, ou seja, na dúvida, vai ser colocado para o lado, vai pender para o lado dos beneficiários, ok? Então, quando ele coloca aqui, será utilizado aqui menos custos acarrete o INSS, está errado, ok? Será utilizado a norma mais favorável ao segurado. Existe aqui, entre aspas, né, está aqui em latim, em dúbio pro mísero, ou seja, na dúvida vai para o segurado, ok? Questão número 4. Com relação ao financiamento da Seguridade e aplicação das normas previdenciárias, julgue o item a seguir. A Previdência Social atende, entre outros, a cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada, a proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, a pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Olha só, essa questão, qual é a palavra-chave aqui? Ó? Entre outros. Ou seja, ela se dá o direito de elencar algumas contingências que a Previdência Social vai atender. Podem existir outros? Pode. Normalmente, não é uma regra, pessoal, mas só para tentar, que quando tem esse entre outros aqui, é difícil a questão estar errada, tá? A gente fica esperto, mas não é uma regra, mas pode tender a uma questão correta. Todas essas situações são garantidas pela Previdência Social? Sim. Será que existem outras? Existem outras também. A questão está correta. Então, existe também a proteção à gestante, salário maternidade, um salário família, em função dos filhos até determinada idade, o auxílio reclusão, quando o segurado vai preso, que é pago para os dependentes do segurado, ok? Então, existem outros benefícios. A questão está correta. Então, é isso aí. Vamos para os mapas mentais. Mapas mentais. Previdência Social. Previdência Social, ela engloba esses três regimes aí. O RGPS, Regime Geral de Previdência Social, o regime próprio, os regimes próprios e os regimes complementares, ok? Regime geral é o que a gente vai estudar. Quem administra é o INSS. Esse é o principal, é o que a gente vai estudar bastante. Os regimes próprios. Regime próprio é aquele regime dos servidores públicos, União, Estados, municípios. Então, se você presta um concurso para um município em que existe uma lei que dá direito ao servidor ter um regime próprio, ele vai estar fora do RGPS do INSS. Essa é a regra, ok? Regime complementar, como o próprio nome diz, complementa o quê? Complementa um dos dois, o regime geral ou o regime próprio. Tá? Ele tem caráter facultativo, você não é obrigado a fazer parte de um regime complementar. Se vocês, né, quem for aprovado, entrar lá no INSS, hoje em dia no servidor público federal tem acesso à FUNPRESP, que é a nossa previdência complementar, ok? Contingências cobertas. Contingências é o quê? São as situações. Quais são as situações em que, se a pessoa estiver naquela situação, ela vai ter direito a um benefício ou a um serviço? Então, são essas situações aí. Tempo de contribuição. Em que pese
em 2019, ter tido uma reforma muito grande por meio da Emenda Constitucional número 103, em que acabou a aposentadoria por tempo de contribuição, mas ainda é uma contingência coberta. Por quê? Você foi aprovado no concurso do INSS, ano que vem se assume, 2023. Pode acontecer de chegar lá uma pessoa e pedir uma aposentadoria por tempo de contribuição? Pode. Se ela tiver direito adquirido, ela vai ter direito a essa aposentadoria por tempo de contribuição, apesar que, após a emenda constitucional número 103 de 2019, não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição, mas ainda é uma contingência coberta, ok? Idade avançada. Essa é a situação, a contingência mais amparada, né? É a aposentadoria, existe a aposentadoria hoje conhecida como aposentadoria programada, ok? Que antes era a aposentadoria por idade. Incapacidade, aquela situação em que o segurado está trabalhando, sofre alguma doença, fica incapaz para o trabalho, vai lá e vai ter um benefício. Invalidez é aquele que realmente não consegue mais exercer qualquer atividade, né? Então, vai ter, no caso, a aposentadoria por incapacidade permanente. Maternidade, né? Isso aí para as mães que tiverem filho ou adotarem, e também, não só para as mães, né? Para os homens também que adotarem uma criança. Esse benefício foi ampliado para todos. Morte, isso aí tranquilo, né? Morreu, os dependentes vão ter direito à pensão por morte. Prisão, essa aqui é uma contingência que gera bastante polêmica. Quando eu dava aula presencial, sempre o pessoal ficava revoltado, falava, pô, mas o cara está preso, aprontou, e ainda vai lá o governo e vai pagar um benefício? Sim, né? Vamos lembrar um pouquinho, ó, tanto a Seguridade quanto a Previdência, qual que é o objetivo? É proteger o indivíduo. Proteger o indivíduo é proteger ele perante a sociedade, na sociedade, ou seja, não só o indivíduo em si, mas toda a sociedade, a família. Se ele vai preso, a família como que vai? E ele dava o sustento para a família. Quem que vai dar esse sustento? Do jeito que era antes. Então vai lá a Previdência e paga um benefício para os dependentes daquele segurado que foi preso. Desemprego involuntário. Isso aqui é importante, tá? Lembra do importante? Importante significa o quê? Ó, tem potencial para cair na prova, ok? Então, desemprego involuntário é uma contingência, é uma situação em que a pessoa ficou desempregada, ok? E vai ter direito a um benefício. Joia. Os requisitos desse benefício não é cobrado na nossa prova. Isso aqui é mais vinculado ao direito do trabalho. Vamos lá. O que é importante aqui? Ó? O desemprego involuntário é uma contingência amparada pela Previdência Social, ok? A Previdência Social garante o desemprego involuntário. Porém, quem administra não é o RGPS, não é o INSS. Ninguém vai no INSS pedir desemprego involuntário, ok? O seguro-desemprego, né? Quem administra é o Ministério do Trabalho, ok? Então, é importante isso aí, apesar de ser uma contingência amparada pela Previdência Social, não é administrada pelo INSS, pelo Regime Geral da Previdência Social, pelo RGPS, ok? O objetivo da Previdência é a proteção do trabalhador. Esse é o objetivo maior da Previdência Social. Caminhando. Aqui, nesse slide, a gente vai ver os princípios da Previdência. Normalmente, em concurso público, é cobrado esse conhecimento? Sim. O SEBRASP, de que forma cobra isso? Ele cobra necessariamente a decoreba? Você vai ter que decorar todas as palavras de cada princípio? Não, ainda bem que não. Mas é muito importante você ter o entendimento. Então, você vai reparar que nos princípios aqui tem algumas palavras em negrito, né? Essas palavras são interessantes a gente guardar e buscar um entendimento. Esse entendimento, quando for cobrado, se ele trocar uma palavra, por exemplo, se ele trocar universalidade por uniformidade aqui, você vai conseguir captar, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, onde estão previstos esses princípios? Na Lei 8.213, ok?
Primeiro princípio, universalidade de participação nos planos previdenciários. Ó, todos, tá? Universalidade, lembra o que? Universo. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode participar da Previdência Social? Não, qualquer pessoa que esteja contemplada na lei, ok? A lei vai dizer quem vai participar, mas vai seguir como norte procurar atender todas as situações, todas as pessoas em diversas situações, ok? Então, universalidade, todo mundo. Segundo princípio, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Esse princípio, né, o nosso país sempre foi muito rural, só que o trabalhador rural sempre foi muito discriminado. Aí veio lá a Constituição e foi mudando, e a Previdência acompanhou esse entendimento, ou seja, significa o quê? Que os benefícios que forem concedidos aos urbanos, em regra, tem que ter um benefício equivalente aos rurais, ok? Ou seja, tem que ser uniforme, não adianta o trabalhador urbano ter direito à aposentadoria e o rural não. Mais à frente a gente vai estudar que o trabalhador rural realmente tem uma das categorias de trabalhador rural que eles têm algumas diferenças bem grandes. Eles não recolhem todo mês, tal. É diferente. Eles vão ter direito ao benefício? Vão ter direito à aposentadoria? Sim. Só que a forma de cálculo vai ser diferente, mas eles vão ter direito. Por quê? O rural tem direito à aposentadoria. Então é justo, ou melhor, que o urbano tem direito à aposentadoria. Então é justo que o rural também tenha esse direito. Beleza? Outro princípio, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. Primeiro vamos se preocupar um pouquinho aqui, ó, com o que está escrito no princípio. Repare que tem a palavra negrita aqui, benefícios. Por quê? Porque as prestações previdenciárias, elas se dividem em benefícios e serviços. Então, já teve questão de concurso cobrando aqui, ó, é o princípio da Previdência Social, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Errado. A questão está errada. Por quê? Porque é somente nos benefícios, nas prestações em forma de benefícios, ok? Primeiro, alerta. Vamos lá. Segundo, seletividade e distributividade. Ó, seletividade. O que lembra essa palavra? Seleção. Eu vou lá e seleciono aquele segurado, aquela situação em que vai ser concedido um benefício. Depois disso, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar distribuir aquele benefício. Então, vamos lá? Olha só. Alguns segurados podem não receber algum benefício. Por exemplo, salário família. Salário família é um benefício que nem todas as categorias de segurados têm direito, somente algumas. Isso é injusto? Não. Existe esse princípio que dá à lei esse amparo, ok? Vai selecionar normalmente aquele que mais precisa, certo? Distribuição de renda. Em que pese não ser um objetivo fim da Previdência, em muitos municípios aí Brasil afora, existe essa distribuição em função dos pagamentos de benefícios, ok? E quando está na data lá de pagamento do INSS, o comércio vende mais, existe aquela movimentação na cidade, ok? Então, a Previdência vai buscar uma distribuição dos benefícios de forma justa, né? Para aqueles que mais necessitam, aqueles que mais precisam. Outro benefício. Cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. Vamos traduzir primeira coisa aqui, ó, um termo novo, pela primeira vez. A gente vai escutar muito isso no curso. Salários de contribuição. Eu lembro quando eu estudava para concurso, cansei de ver salário de contribuição, salário de benefício, salário de maternidade, salário de família. Na época tinha também salário base. Falei, poxa, por que tudo tem esse salário aqui? Então vamos lá. Lembra que eu falei numa questão anterior que estava lá, auxílio acidente, você se apega, auxílio decorrente de acidente. Aqui mesma coisa, salário de contribuição. O salário que você vai contribuir em cima
desse salário, ou seja, é como se fosse uma base de cálculo. Se você recolheu aí na vida durante 30, 20 anos, né? Ou seja, você recolheu mês a mês. Lá, 20 anos atrás, recolheu sobre um valor pequeno. Seria justo hoje você vai lá pedir uma aposentadoria, um auxílio por incapacidade temporária, o benefício que for, e aquele valor que você recolheu lá no passado não ser reajustado? Totalmente injusto. Tem inflação comendo o nosso dinheiro, então ele tem que ser reajustado, ok? Ou seja, é o que diz aqui. O salário de contribuição, a base de cálculo que você utilizou para contribuir, esse valor vai ser atualizado, ok? Outro benefício, irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo. Então vamos lá, ó. Irredutibilidade do valor de quem? Dos benefícios. Não é dos benefícios e serviços, ok? Até porque serviço não é pago em dinheiro. O benefício sim. Então, mais uma vez, só tem benefícios. Se na questão colocar benefícios e serviços, está errada. O que garante aqui, ó? Garante uma irredutibilidade real e nominal, ok? Nominal, que é o principal objetivo desse princípio, é o quê? Se você se aposentou e ganha lá R$2.000, não pode vir uma lei posterior e falar, ó, quem ganha R$2.000, o país está passando uma situação difícil, vamos diminuir 10% do valor de todos os benefícios aí, ok? Então vai ganhar R$1.800 agora. Pode fazer isso? De forma alguma, ok? Mas existe o entendimento também que deve-se buscar o quê? A preservação do poder de compra. Se você aposentou ganhando R$2.000, vai passar 5 anos você ganhando os mesmos R$2.000, você não vai conseguir comprar o que você comprava 5 anos atrás, certo? Então, existe a atualização para quê? Que você continue com o seu poder de compra. Outro benefício, renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao salário mínimo. Vamos traduzir. Primeiro vamos começar o seguinte, ó. Existe uma regrinha lá no direito do trabalho que você foi contratado numa empresa como empregado. Você pode receber menos que um salário mínimo? De jeito nenhum. A Constituição garante, no mínimo, salário mínimo. Hoje, né, 2022, R$1.212. Seja um salário mínimo mensal, semanal ou horário. Mas no mínimo você tem que receber o salário mínimo. Joia. Aí você está trabalhando, trabalhou 1 ano, 2 anos e teve lá uma doença e teve que ficar afastado por 3 meses. Você vai deixar de receber seu salário. Seria justo você não receber seu salário e a partir do momento que você passa a ter direito ao benefício, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária, aí você receber esse benefício com um valor menor que um salário mínimo? Não. Por quê? Porque aquele benefício está substituindo o seu salário. Aquilo que seria o seu salário, o rendimento do trabalho, ok? É o que diz aqui. Então, essa regra vale para todo e qualquer benefício que a Previdência paga, que o INSS paga? Não, porque ele restringe aqui, ó, a renda mensal. O que é renda mensal? É o valor do benefício, é o valor que você vai lá no banco e retira em função. Né? Se eu tenho uma aposentadoria de R$1.600, qual o valor da minha renda mensal? R$1.600, é aquela que vai cair na minha conta corrente, eu vou lá e retiro, ok? Então, a renda mensal dos benefícios, substituto, somente aqueles que substituem o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho. Por quê? Porque tem benefícios que não substituem o rendimento do trabalho. Por exemplo, o auxílio acidente. O auxílio acidente não substitui. Quer dizer o quê? O auxílio acidente pode ter valor menor que o salário mínimo? Sim, porque ele não substitui o rendimento do trabalho. Joia? E outro benefício, previdência complementar facultativa, como eu já tinha abordado antes. Passou na INSS, foi aprovada, entrou lá, começou a trabalhar, vai ter oportunidade de participar do FUNPRESP, ok? Que é o Fundo da Previdência dos Servidores Públicos Federais, a Previdência Complementar. Você pode chegar lá o administrador do FUNPRESP e da FUNPRESP e falar, ó, você vai ter que entrar, você precisa complementar. Pode obrigar? Não.
porque ela tem caráter facultativo. Você não é obrigado a ingressar na Previdência Complementar. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite com participação nos órgãos colegiados dos trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. Então, a gente tem que pensar o seguinte, é muito interesse em jogo. Se não tivesse esse princípio, correria o risco de, nesses órgãos colegiados, por exemplo, Conselho de Recursos da Previdência Social, é um conselho que ele julga os processos administrativos. Você foi lá pedir um benefício, aposentadoria, e por algum motivo foi negado. Foi negado, tudo bem? Você não tem direito de recorrer? Tem. Você vai pedir recurso. Esse recurso vai ser analisado no CRPS, Conselho de Recursos da Previdência Social. Quem vai analisar? Vai ser uma equipe constituída por trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. Se não tivesse essa situação, poderia acontecer o quê? Poderia acontecer de somente o governo julgar. E iria julgar para que lado? Iria julgar para o lado do próprio INSS. Okay? Então, isso aqui é uma forma de preservar os interesses, os direitos dos trabalhadores, dos aposentados, dos beneficiários como um todo, certo? Joia, olha só, esse slide aqui, ele é um slide bem importante, ok? Normalmente é cobrado em prova. Procurem repassar novamente esse slide, ler com calma e entender, porque todo o resto que a gente vai estudar vai estar de acordo com esses princípios aqui. Joia? Vamos lá, finalizando a aula. O direito previdenciário, ele é autônomo. O que é isso aqui? Já teve, tempos anteriores, que o direito previdenciário ele funcionava, vamos dizer assim, juntamente com o direito do trabalho. Hoje não, hoje ele é autônomo, ele é estudado separadamente. Por quê? Por vários motivos. Existem termos próprios, terminologia própria, por exemplo, salário de contribuição, você só encontra no direito previdenciário. Existem leis próprias, leis específicas, regulamentos próprios e etc. Ou seja, que justifica a sua autonomia. Fontes. Tem uma fontezinha, quer dizer o quê? A origem, da onde vem. Então vamos lá. Importante isso aqui, ó. Você, se for cobrado numa prova, o que é uma fonte formal, o que é? Não vai cobrar o que é, mas vai exemplificar e pode dizer se são fontes formais ou fontes materiais. Então vamos lá. Fontes formais, Constituição Federal, as leis, as normas, os decretos, os regulamentos, as instruções normativas. Para você guardar, capta o seguinte, ó, forma, Normalmente isso aqui está o quê? Em forma de papel, ok? Então guarda, aquilo que está no papel, que está exteriorizando aquilo, o seu direito, são as fontes formais. E as fontes materiais, o que são? São os fatos, os fatores sociais, os fatores econômicos, tudo que acontece no dia a dia, na sociedade, que vai despertar para que o legislador crie uma lei, crie uma norma para que ampare aquela situação. Então, isso aqui tem potencial para cair na prova, certo? Porque ele pode trocar os conceitos. São fontes formais. A Constituição, as leis e os fatores econômicos. Vai estar errada, porque fator econômico são fontes materiais. Vamos caminhando. Relação com outros direitos. Relação do direito previdenciário com o direito penal. Crimes. Vai ter uma aula sobre crimes. Então, o servidor foi lá, entrou no sistema e alterou o salário de contribuição de um amigo dele. Aonde vai estar previsto que isso é um crime? No Código Penal. Relação com o direito constitucional. Todos os princípios, toda lei que for criada, todo benefício que for criado, ele vai ter que estar de acordo com os princípios e as normas gerais que são estabelecidas na Constituição. A Constituição é que manda em tudo. Tudo tem que estar de acordo com a Constituição. Direito tributário. Na parte
A Previdência, ela tem a parte de benefícios e a parte de custeio, que a gente chama custeio, arrecadação. Ou seja, se tem benefício a ser concedido, é dinheiro que sai. Se sai dinheiro, tem que entrar dinheiro. Então, existe toda a parte de contribuições, né? A gente vai ver isso aí com calma. Que toda essa regulamentação, todas essas normas é buscado lá no direito tributário. Existe o Código Tributário Nacional, que vai dizer o que é um fato gerador, o que é o lançamento, qual que é o prazo para se cobrar isso, etc, etc. Ok? Então, na parte de custeio, na parte de buscar o dinheiro, a gente utiliza a relação com o direito tributário. Direito do trabalho se relaciona nos conceitos de empregado, de salário, férias. Será que a férias vai incidir uma contribuição previdenciária? O que é férias? A gente busca lá no direito do trabalho. Direito civil, alguns conceitos, por exemplo, emancipação, casamento, adoção. Emancipação é quando um menor, mesmo tendo idade para ser menor, ele pode ser emancipado, ele vai poder agir como se fosse um maior de idade, ok? Casamento, adoção, etc. Administrativo, relação com o direito administrativo. Então, servidor público, você entrou lá no INSS, você vai criar uma portaria, você vai trabalhar lá e vai verificar, vai ver seus direitos e deveres. Aonde vai estar tudo isso aí? Lá no direito administrativo, certo? Direito comercial, conceitos mais relacionados às empresas. Conceito de falência, conceito de faturamento, conceito de receita, essa relação. Por quê? Porque quem paga muito as contribuições são as empresas. O que é a empresa? Tem o conceito para fins previdenciários. Isso é importante que a gente vai ver na frente. Mas tem os conceitos gerais do direito comercial que são importantes para serem aplicados no direito previdenciário também. Direito financeiro, finança, né? Então, existe na parte, vou dizer federal, exemplificando, um orçamento fiscal, que são o orçamento dos impostos. E existe o orçamento da Seguridade Social, que é o quê? O orçamento, o dinheiro que vai financiar a Seguridade Social, que vai lá, né, para a saúde, para a assistência social ou para a previdência social. Tudo isso vai estar estabelecido nesse direito financeiro, como que é feito o orçamento, etc, etc, ok? Direito internacional. Como que é essa relação? Existe a possibilidade de você estar aqui no Brasil e trabalhar no exterior. E aí, será que o tempo que eu trabalhei lá fora não vai contar aqui para a minha aposentadoria, aqui para o INSS? É possível, sim. Então, existem tratados internacionais, acordos internacionais, toda essa regulamentação do que é um tratado, o que é um acordo, quando que vai ser utilizado, a gente busca essa fonte lá no direito internacional. Conflito de normas de mesma hierarquia. Olha só, então vamos lá. Existe o que a gente chama hierarquia das normas. Qual que é a lei, entre aspas, a lei maior, que a gente chama lei maior? Constituição Federal. Essa é ao concurso, ok? Abaixo dela tem as leis, né? As leis ordinárias, as leis complementares. Joia? Abaixo das leis tem os decretos, né? Por exemplo, o nosso decreto 3048, né? Que regulamenta todas as leis da nossa área previdenciária. Abaixo do decreto tem os atos normativos, as instruções normativas, as portarias, etc. Beleza. Só que aqui ele fala o seguinte, o conflito de normas não é entre uma lei e um decreto. Mesma hierarquia, por exemplo, duas leis, né? Então, se a gente tem um conflito de norma de duas leis, o que a gente vai fazer? Em que momento a gente vai fazer isso? Ou seja, na hora que a gente estiver aplicando num caso concreto. Ou seja, a gente vai ter que interpretar. Estou lendo duas leis, se eu ler de uma forma, eu posso interpretar de outra. Se eu ler de outra, eu posso interpretar de maneira diferente. Então, qual lei vai valer? Primeiro critério, cronológico. Ou seja, uma lei posterior, o que ela vai estar falando vai prevalecer sobre a lei mais velha, anterior, ok? Se não resolveu, qual que é o critério? Segundo, critério da especialidade. Significa o quê? Por exemplo, a gente tem a lei 8.213, que você vai pegar lá, vai ler, chata,
né? Bastante detalhes, desatualizada. Esse é um detalhe do direito previdenciário. Existem muitas normas, leis, inclusive desatualizada, tá? O Congresso não dá conta para ficar atualizando tudo, a gente tem que tomar cuidado. Então, existe a Lei 8.213 que estabelece lá os benefícios. Porém, tem uma lei específica que trata da aposentadoria das pessoas com deficiência. Se eu estou aplicando, né, interpretando lá um caso concreto, é um caso real, um caso que está acontecendo, eu verifico que a Lei 8.213 ela difere do que diz a lei, dessa lei específica para a aposentadoria do deficiente. Qual eu vou aplicar? Eu vou aplicar a mais específica, aquela que é especial, ou seja, a lei que trata da aposentadoria das pessoas com deficiência, ok? Se não resolveu, né, não tem esses dois critérios, vai ter um terceiro critério, ou seja, qual que eu vou aplicar? Na dúvida, eu vou ser mais favorável ao segurado, ok? Ao beneficiário. In dubio pro misero, ok? Isso aqui já foi bem cobrado nas questões do SEBRASE. Então, era isso aí, pessoal. E agora vamos partir para as questões finais. Valeu, até já. Finalizando a aula, questões finais. 4 questõezinhas para a gente arrebentar. Vamos lá. Questão número 1. Gabriela, viúva, grávida e mãe de 3 filhos adolescentes, trabalha como meeira rural, em regime de economia familiar, em fazenda produtora de café. Considerando a situação hipotética acima, julgue o item abaixo. Perante a Constituição da República, Gabriela, por ser trabalhadora rural, não possui os mesmos direitos de um trabalhador urbano. Então vamos lá. Gabriela é o quê? Uma trabalhadora rural. A Gabriela que a gente vai estudar, inclusive na aula seguinte, que ela é uma segurada especial. Existe uma categoria de segurados que se chama segurado especial. É diferente dos outros segurados. Tem deveres diferentes, não recolhe mensalmente, tem benefícios diferentes, mas está amparado pela Previdência, como a gente acabou de ver. Existe um princípio que diz o seguinte: o que tem que ter uniformidade e equivalência nos benefícios concedidos aos urbanos e ao rural, ok? Então, por ser rural, por ser uma segurada especial, vai ter direito aos benefícios que os urbanos têm. Regra é essa aí. Então, perante a Constituição, Gabriela, por ser trabalhadora rural, não possui, olha aqui palavra-chave, lembra? Isso aqui tem que estar sempre assinalado. Não possui os mesmos direitos do trabalhador urbano? A questão está errada. Por quê? Porque existe o princípio da uniformidade e equivalência, ok? Tranquilo, vamos caminhando. Questão número 2. Respeito dos fundamentos constitucionais da Previdência Social, julguem o item a seguir. A proteção do trabalhador em situação de desemprego involuntário constitui medida protetiva da assistência social. Então, ele está perguntando a respeito do seguro-desemprego, né? Desemprego involuntário. A gente viu o seguinte, que o desemprego involuntário é uma contingência amparada pela Previdência Social e administrada por quem? Pelo INSS? Não. É administrado pelo Ministério do Trabalho, ok? Importante. E aqui ele diz o seguinte, pior ainda, é assistência social que dá esse amparo ao trabalhador? De jeito nenhum. É a Previdência Social. Então, a questão está errada. Joia? A fundamentação legal está aí. Questão número 3. Julgue o item seguinte relativo à legislação previdenciária. Qualificam-se como fontes materiais, a questão aqui são fontes materiais do direito previdenciário, além da Constituição, os fatores econômicos e históricos que justificam e condicionam o processo legislativo. Vamos lá. Existem fontes formais e fontes materiais. Fontes
materiais são os fatores econômicos, sociais, aquilo que vai fazer nascer o direito, que vai provocar para que seja feita uma lei, uma norma, ok? Então, fatores materiais é a Constituição? Não, Constituição é a fonte formal. Fatores econômicos e fatores históricos são fatores materiais? Sim. Joia, então a questão está errada. Antes de a gente terminar a questão, gostaria de destacar o seguinte, vamos prestar atenção. O Sebrasp utiliza essa forma de escrita e durante uma prova a gente tem que estar ligado. Se a gente não assinalar esse pedacinho aqui, a gente corre o risco de errar a questão. Por quê? Porque quando ele coloca aqui, qualifica-se como fontes materiais do direito previdenciário, além da Constituição, parece que o que ele falou até aqui está correto. Ele não está perguntando se a Constituição é ou não é. Indiretamente ele está perguntando, mas diretamente não. Esse é o perigo. Então, esse além aqui não deixa de ser uma palavra-chave. Por quê? Porque quando chegar no final vai aparecer aqui, são fontes materiais, os fatores econômicos que justifiquem, históricos que justifiquem e condicionam o processo legislativo. Eu acabo lendo só isso e não leio essa parte além da Constituição. Aí eu venho aqui e está com certo. Isso aqui são fontes materiais, sim, beleza. Por quê? Porque isso aqui parece que está implícito, como se ele estivesse afirmando, mas ele não está, ele está perguntando, ok? Então lembra que eu comentei? Tem que sujar a prova, tem que assinalar, tem que perceber palavrinha-chave, ok? Tem que estar ligado nessas palavras para a gente não... para a gente deixar, às vezes a gente deixa de ver uma pergunta. Sempre, 90% das questões do Sebrasp, numa frase, numa pergunta, questão número 3 aqui, tem mais de um conhecimento, mais de uma pergunta. A gente tem que identificar todas as perguntas e responder. Então a questão está errada, por quê? Porque a Constituição não é uma fonte material, ok? É uma fonte formal. Outra questão, questão número 4. Em relação ao direito da Seguridade Social e a seus princípios próprios, julgue o item seguinte. Não se admite o uso da analogia e da equidade no âmbito do direito da Seguridade Social, para fins de definição de hipóteses suscetíveis de autorizar a concessão de benefícios previdenciários, já que o princípio da reserva legal atribui tal função ao exclusivo juízo do legislador ordinário, de acordo com as regras e os princípios que orientam o sistema. É uma questão, uma forma de escrever um pouco complexa. Então a gente tem que, como se estivesse falando, fazendo a pergunta para o seu irmãozinho, para o seu filho, para o seu primo, sobrinho, ok? Para uma criança. Então vamos tentar traduzir isso de forma diferente? Seguinte, posso usar a analogia e a equidade para criar um benefício previdenciário, ou seja, autorizar a concessão de um benefício previdenciário? Eu posso usar a analogia? O que é analogia e equidade? Analogia e equidade é o quê? Quando na lei existe uma lacuna, não se fala sobre determinada situação, e aí, o que eu faço? Eu deixo o que você está querendo aqui, sua situação não tem na lei. Eu vou deixar de atender aquele segurado, aquele beneficiário? Não. Existe uma forma que a gente chama de forma de integração, existem várias formas, essas aqui são duas, a analogia e a equidade, que eu vou buscar o entendimento do que está faltando usando essa técnica de analogia e equidade, ok? Então, só que tem o porém, não se pode autorizar a concessão de um benefício. Por quê? Porque a analogia e a equidade não são formas de interpretação da lei, e sim formas de integração. Então a questão está correta, porque tem esse nãozinho, não se admite, certo? Aqui está a explicação, analogia e equidade não constituem fontes formais, somente fontes formais podem autorizar a concessão de um benefício. Uma lei, um decreto, tem que estar escrito se aquela situação dá direito a um benefício ou não, ok?
do direito da seguridade, mas critérios de integração da norma jurídica, certo? Então, finalizamos nossa aula 2. Aguardo vocês na aula 3, que é a parte de segurados, uma aula importante que sempre é cobrado no concurso da Sebrasp, com certeza é cobrado. E aguardo vocês até já.